5 suplementos que vão ajudar a bombar seus resultados na academia. Olá, meu nome é Jorge Teles, eu sou médico do esporte e no vídeo de hoje a gente vai dar as dicas, o caminho das pedras da suplementação para quem está praticando academia, musculação, fazendo seu cardio e quer ter resultado. Os suplementos que eu vou citar aqui são mais focados em aumentar a performance no treino de musculação e melhorar a composição corporal, ou seja, estimular um ganho de massa magra e favorecer também a redução de gordura corporal, beleza? Então vamos lá. Suplementos ergogênicos. Primeira coisa, ergogênico é toda substância ou toda técnica que vai ter um efeito de aumentar a performance. Então, por exemplo, nadadores muitas vezes utilizam roupas que vão ter efeito ergogênico, eles vão reduzir o atrito com a água, aumentando assim a performance do nadador. Um tênis pode ter um efeito ergogênico para um corredor, por exemplo. Então, tudo que for aumentar a performance tem efeito ergogênico e não é diferente com os suplementos. Existem suplementos que têm efeito ergogênico, ou seja, eles vão melhorar o desempenho. Não espere milagres, tá? Suplementos, gente, vão aumentar a performance em cerca de 5, no máximo 15%, de acordo com as evidências científicas. Então, não é algo que vai simplesmente causar um efeito absurdo. E claro, vai depender também de alguns fatores, como por exemplo, como que está o seu treino, como que está a sua dieta, como que é a sua genética para ter resultado. Apenas 25% das pessoas são o que a gente chama de responsivos ao treinamento de musculação. Então, 75% das pessoas vai ter mais dificuldade de ter uma evolução. E eu estou falando isso porque muita gente acaba caindo no erro de usar esteroide e acaba achando que o esteroide é a chave, sendo que esses 75% inclusive não respondem bem a esteroide. Geralmente quem responde mal ao treinamento vai responder mal ao uso do esteroide. Então, o que a gente tem que fazer? De forma natural, utilizar os recursos naturais que a gente tem para poder estimular uma maior evolução na academia, na musculação, perfeito? Então vamos lá. Primeiro suplemento, de longe, creatina. Talvez você já tenha usado ou já tenha ouvido falar, mas a creatina, ela aumenta a força muscular, aumenta a potência muscular, faz com que o indivíduo consiga levantar um peso maior, faça com que ele faça mais repetições num determinado exercício, consequentemente ele também vai ter uma evolução maior na musculação. Além disso, a creatina por si só, ela se acumula dentro das células musculares e vai aumentar o volume dessas células. Ela puxa água para dentro das células musculares, aumentando assim de 1 a 2 kg de massa muscular só pelo fato do indivíduo começar a suplementá-la. Fora, claro, o ganho que ele vai ter quando ele começar a aumentar as cargas no treino de musculação. Segundo suplemento, o Whey Protein. O Whey Protein nada mais é do que uma boa fonte de proteínas, com aminoácidos essenciais, uma proteína de alto valor biológico. Não é muito diferente de você comer, por exemplo, um peito de frango, uma carne, um peixe magro, porém, o benefício que o Whey Protein traz são os seguintes. Número 1, sabor. Muitas vezes é mais saboroso do que eventualmente ficar comendo peito de frango sempre. Então você pode variar a fonte de proteína. O segundo, praticidade. Você ganha praticidade. Em vez de parar para fazer uma marmita, você pode tomar um Whey Protein e comer uma fruta, por exemplo. Né? E terceiro também, a absorção desse Whey Protein muitas vezes é facilitada em relação a outros tipos de fontes de proteína. Então o aminoácido ele muitas vezes é mais facilmente absorvido, favorecendo assim, a biodisponibilidade desse aminoácido para construir massa muscular. Lembrando, comer proteína é muito importante para quem quer ganhar massa magra e também perder gordura, tá? A proteína ela tem um alto poder sacietogênico, ou seja, vai dar saciedade para essa pessoa, para que ela consiga manter-se mais tempo na dieta.
Além disso, a proteína ela é importante para a construção de massa muscular. Os aminoácidos eles são utilizados como substrato para sintetizar proteínas musculares. Consequentemente, você precisa de proteína para construir músculos, certo? E a leucina presente no whey protein, que é um dos aminoácidos essenciais, ela estimula uma via chamada via do mTOR, que vai estimular a síntese proteica muscular, favorecendo assim, a hipertrofia. Então, o whey protein também é um suplemento excelente para se incluir no rol de suplementação para a academia. Terceiro suplemento, cafeína. Uma boa dose de cafeína pré-treino pode fazer a diferença entre um treino ruim e um treino bom. Cuidados ao uso da cafeína. Primeira coisa, cafeína é um estimulante, certo? Então ele vai ter um efeito ansiogênico, ele pode aumentar os níveis de ansiedade. Quem tem ansiedade tem que tomar muito cuidado ao usar a cafeína. Pode aumentar a pressão arterial, pode aumentar a frequência cardíaca. Então, se você não sabe, por exemplo, se você tem uma arritmia, é importante passar em consulta comigo para fazer um rastreio de saúde e avaliar se você pode ou não usar cafeína e em qual dose você deve usar. Outro detalhe em relação à cafeína, o uso crônico contínuo, ele gera tolerância. Tem vídeos meus no canal explicando como utilizar a cafeína de forma inteligente. Vou deixar o link aqui na descrição, não deixa de assistir para você não perder o efeito da cafeína. Quanto mais você usa, mais você perde o efeito dela. Então tem que tomar muito cuidado e saber utilizá-la. Perfeito? Quarto suplemento, beta-alanina. É questionável se a beta-alanina realmente tem alguma eficácia para a melhora de composição corporal, ou seja, para ganho de massa muscular ou perda de gordura. Porém, a beta-alanina é um suplemento que auxilia o aumento de performance em atividades com alta intensidade e curta duração, que é o exercício que a gente faz na musculação. Nada mais é do que um exercício, uma contração muscular em alta intensidade, porém com curta duração, com alta produção de acidez, porque a gente está ativando o metabolismo anaeróbico neste momento, produzindo principalmente acidez, íons H+. Então a gente precisa neutralizar esses íons H+, para reduzir a fadiga muscular. Então a beta-alanina ela vai atuar por este mecanismo, a gente considera ela um tampão, ela neutraliza a acidez produzida durante uma contração muscular. Então ela pode sim ser favorável no aumento da performance no treino de musculação. Tem que tomar muito cuidado com a beta-alanina em relação à dosagem, porque é muito comum colocar no pré-treino, né? A beta-alanina está incluída em vários pré-treinos que são presentes aí, vendidos aí no mercado, porém dosagens muito baixas, doses ineficazes, dose de 2 gramas, por exemplo, não vai fazer nada em você. E outro detalhe, ela tem que ser feito o uso de forma contínua e diário. Não adianta você usar só no pré-treino, porque o efeito da beta-alanina não é agudo, ela tem um efeito crônico. Então o uso tem que ser contínuo, diário, semelhante ao uso que a creatina precisa também para ter efeito, certo? Bom, o quinto suplemento que eu queria trazer hoje é a ioimbina. A ioimbina é um fitoterápico, um alcaloide fitoterápico que deve ser utilizado apenas com prescrição médica e ele tem um efeito antagonista de receptores alfa-2. No fim das contas, qual é o efeito dela? Ela tem algum efeito estimulante semelhante à cafeína, então ela pode aumentar a performance dependendo aí do tipo de exercício. A musculação, por exemplo, pode se beneficiar com o aumento de performance, porém, o principal efeito dela é aumentar a taxa de lipólise, notadamente em células adiposas que são mais resistentes à lipólise, à quebra da gordura. Então, a ioimbina ela favorece a lipólise nesse tecido. Ela, obviamente, só vai funcionar se a pessoa estiver fazendo um déficit calórico. Então, o objetivo do uso dela é estimular uma maior perda de gordura, né? Só que só vai funcionar se estiver fazendo déficit calórico. Ela pode acelerar um pouco o processo. Então, talvez valha a pena incluir a beta-alanina, a depender do caso. É claro que, se o indivíduo tiver com 25% de percentual de gordura, ela não vai fazer diferença, né? Agora, para o cara que está ali com 15%, 14%, 13% de gordura e quer abaixar um pouco mais e quer acelerar, já está fazendo déficit calórico na dieta,
então talvez valha a pena acrescentar a ioimbina na sua suplementação. As doses têm que ser muito bem avaliadas por um médico especialista, porque efeitos colaterais, hipertensão, taquicardia, aumento de ansiedade, isso pode desencadear inclusive uma crise de ansiedade, então o uso ele tem que ser muito bem avaliado e selecionado para o paciente certo. Não é todo mundo que pode usar, então só um médico especialista consegue avaliar e saber em que paciente vai prescrever a beta-alanina, quem vai se beneficiar dela e também qual é a dose, porque as doses variam de 2,5 a 20 miligramas, então a dose ela tem que ser muito bem decidida pelo médico que está avaliando a pessoa. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu gostei aqui e compartilhar esse vídeo com seus amigos, amigas que estão começando na academia ou que já fazem academia, estão pensando em usar algum suplemento ou porventura estejam utilizando algum suplemento. Muitos suplementos são vendidos aí e não tem eficácia nenhuma, então é interessante saber quais realmente funcionam. Então esses 5 da lista aí certamente vão ter algum efeito. E, obviamente, não deixa de me seguir no meu perfil no Instagram, @Dr. Jorge Teles. Um abraço.